infelizmente, há muitas fake news rolando na internet em relação à construção do terceiro templo. E hoje nós vamos separar o que é real do que é fake, porque tem muita coisa realmente acontecendo nessa direção. Uma das coisas que talvez seja uma das mais conhecidas já é esta menorá de ouro que está atrás de mim. Esta menorá, esse candelabro de 7 braços, foi criado pelo Instituto do Templo e ele segue exatamente as instruções bíblicas. E foi criado dessa maneira justamente para que se possa usar dentro do terceiro templo de Jerusalém. Esta menorá, ela tem mais de 2 metros de altura e pesa meia tonelada. Disso, 45 quilos são de ouro 24 quilates, que foram usados para revestir ela. Então, tudo que nós vemos aqui é de ouro verdadeiro. E o valor dela, hoje em dia, é estimada pelo Instituto do Templo, custando 3 milhões de dólares. E essa menorá é uma parte verdadeira dos preparativos para o terceiro templo de Jerusalém. Quer dizer, ela vai ser levada ao terceiro templo de Jerusalém quando isso acontecer, mas até lá ela está exposta aqui na praça principal do bairro judaico da cidade velha de Jerusalém, para todos aqueles que querem passar e apreciar ela e pensar sobre o futuro dessa cidade. Por isso, todo o projeto do templo é feito por organizações privadas e ONGs. E dessas organizações que realmente estão se preparando para a reconstrução do terceiro templo de Jerusalém, a mais importante, sem dúvida nenhuma, é o Instituto do Templo, onde nós vamos agora. Vocês conseguem adivinhar o que é isso, pessoal? Isso aqui, olha que privilégio, pessoal. Isso aqui é a planta baixa da construção do terceiro templo de Jerusalém. Esses são os planos da construção do templo feitos em parceria com o arquiteto Shmuel Balzam. E eu quero agora abrir um para vocês. Eu recebi autorização para fazer isso. Então, pessoal, exclusivamente aqui no Israel com a Aline, nós temos aqui parte da planta do terceiro templo de Jerusalém. E ele é um projeto gigantesco, então essa aqui é uma pequena parte dele. E como vocês estão vendo, os planos estão no papel, mas também eles estão saindo do papel e é isso que a gente vai ver agora. Vejam que lindo! Entrando aqui, uma das primeiras coisas que nós vemos é este modelo. O modelo nos mostra como será o terceiro templo de Jerusalém, que fisicamente é muito parecido ao segundo. E aqui a gente consegue ver um pouco melhor representado o que a gente viu ali na planta baixa nos papéis. E os utensílios, nós já conseguimos ver eles nesse primeiro vidro ao fundo. Quando nós pensamos na construção do terceiro templo de Jerusalém, nós pensamos na construção do edifício. Isso quer dizer a planta baixa, a construção do edifício físico, mas não é só isso. O Templo de Jerusalém é um templo extremamente complexo. De todos os utensílios que iam dentro dele, desde a pá para tirar cinzas, os utensílios para guardar o sangue, o azeite de oliva e também as roupas dos sacerdotes do templo. Quer dizer, tudo é muito bem pensado. E por isso aqui nós vemos alguns exemplos desses utensílios e dessas roupas sendo feitas. Que tudo isso, pessoal, é parte outra vez do objetivo do Instituto da construção do terceiro templo. Essa roupa lindíssima e luxuosíssima
é a roupa do sumo sacerdote do Templo de Jerusalém, o que a gente chama em hebraico de Cohen Agadol. E a roupa dele era feita com tudo de bom e do melhor que aquela época e até os dias de hoje, na realidade, tem para oferecer. Tudo que nós vemos aqui dourado, pessoal, é ouro. Isso aqui a gente está vendo tudo é ouro e inclusive os fios dourados que vocês estão vendo são fios de ouro. As tintas de Treller Argaman são tintas produzidas de uma maneira até os dias de hoje manualmente também. Custam muito dinheiro. E aqui na frente nós vemos o peitoral do sumo sacerdote com 12 pedras, preciosas e semi-preciosas. Por que 12 pedras? Se a gente olha de pertinho, nós vemos que cada uma delas está escrito o nome de uma das 12 tribos de Israel. E o sumo sacerdote, pessoal, só pode haver um no templo. E por isso, dessa roupa maravilhosa, eles produziram somente uma. Agora, se a gente olha para o outro lado, nós temos ainda uma roupa lindíssima, também feita com tecidos muito bons. Essa roupa era usada pelos Cohen, pelos sacerdotes do Templo de Jerusalém. E Cohen era uma família. Isso quer dizer que haviam vários Cohens, vários sacerdotes trabalhando ao mesmo tempo dentro do Templo de Jerusalém. E por isso dessa roupa se fez mais de uma. Eles têm algumas cópias guardadas aqui no próprio Instituto, mas uma coisa linda que eles fizeram é que eles permitiram que Cohens, que descendentes diretos dos sacerdotes do Templo de Jerusalém, pudessem vir aqui e comprar e receber suas próprias roupas. Uma coisa incrível de a gente pensar que até os dias de hoje nós sabemos quem são os Cohen e quem são os Leviim, quem são os sacerdotes e quem são os levitas. Nós temos essas gerações até os dias de hoje. E por isso, pessoas que são diretamente descendentes dos sacerdotes podem vir se identificar aqui no Instituto do Templo e receber a sua roupa. Uma roupa feita exatamente sobre medida, mas que eles não podem usar no dia a dia, pessoal. Essa roupa, elas têm que estar guardada para a construção do terceiro templo de Jerusalém. Mas, caso isso realmente se concretize, essas pessoas já vão estar prontas com a sua roupa em casa, prontas para subir ao monte do templo. Então, nós sabemos quem serão os levitas e os sacerdotes do templo de Jerusalém. Eles já têm as roupas deles prontas. Mas isso é suficiente? Claro que não. Eles precisam também saber como fazer os serviços do templo. Como na prática, como se faz os sacrifícios, como se toca as trombetas, como se faz todos os serviços do templo nos seus mínimos detalhes. E para isso existem ensaios. 2 vezes por ano há grandes ensaios dos sacerdotes do Templo de Jerusalém. Eles pegam as roupas que eles têm em casa e vêm aqui a Jerusalém fazer esses ensaios. Eu vou mostrar para vocês agora os vídeos das últimas 2 vezes. O que nós estamos vendo é o ensaio do sacrifício pascual do Cordeiro da Páscoa. Todos os anos, na época da Páscoa judaica, essas pessoas se reúnem para fazer o ensaio do sacrifício do Cordeiro. E outro ensaio que se faz é de uma cerimônia chamada Nissur Amayim, que se faz na época de tabernáculos, quando os sacerdotes e os levitas desciam até o tanque de Siloé e de lá eles buscavam a água ao templo de Jerusalém e subiam cantando e dançando.
E claro, os levitas também precisam ensaiar. Eles tinham a função da música do Templo de Jerusalém, entre outras coisas, com instrumentos musicais e cânticos, e por isso, 2 sextas-feiras por mês, levitas se reúnem para ensaiar esses cânticos. Vamos ouvir um pouco disso agora. E todos os utensílios, tudo que nós vemos aqui, não foi criado para ficar neste museu, neste instituto. Isso foi criado para ser levado ao Templo de Jerusalém, desde as coisas mais pequenas até as maiores. Aqui nós vemos um altar, outra vez construído para o 3º Templo de Jerusalém, e ele foi construído de uma maneira especial. Ele é um altar desmontável, e a ideia é que, se eles quiserem, hoje ou amanhã, eles podem desmontar esse altar em poucas horas e levar e remontar ele no Templo de Jerusalém. Tudo pensado nos mínimos detalhes. Estamos entrando na sala mais importante de todas. Aqui estão guardados os utensílios para dentro do santuário, a zona que não será permitida a todo o público. Somente poderá entrar nele os sacerdotes, os Cohen. Mas até isso acontecer, nós temos o privilégio de ver esses utensílios expostos aqui. Um deles é o altar de incenso, e ele foi feito exatamente como a Bíblia ordena, de madeira de acácia, coberta de ouro. Sim, tudo isso aqui, pessoal, tudo que nós vemos dourado é ouro verdadeiro, 24 quilates. Como funcionava? Eles moíam aqui 11 especiarias juntas, e esse pó era colocado sobre o altar e se queimava, e tinha um cheiro que se descreve realmente como maravilhoso. E entre os sacerdotes se escolhia aquele que teria a honra de acender o altar de incenso. O que mais nós temos aqui dentro? Vamos ver. Aqui nós vemos a menorá, mas agora vocês sabem que esta não é a verdadeira. A menorá, realmente feita pelo Instituto do Templo, segundo as medidas e as instruções bíblicas, ela está na praça central do bairro judaico, e eles colocaram aqui uma réplica, mas a verdadeira está lá. O que sim aqui é verdadeiro é todos os outros utensílios. O que vemos aqui embaixo são jarros com azeite de oliva de primeira prensa extra virgem, o melhor possível, e esse azeite vai ser colocado sobre a menorá verdadeira e usada para iluminar o santuário. Tem algumas coisas que a Bíblia não nos diz exatamente. Há outros utensílios que a Bíblia não nos fala qual material que eles devem ser. Se precisa ser de ouro, de prata. Mas muitos utensílios, mesmo não precisando ser de ouro, ainda assim eles decidiram fazer eles de ouro e prata. Por quê? Porque nós queremos dar o que nós melhor temos para Deus.
E o que tinha de mais importante dentro do santuário era o Santo dos Santos, e ele ficava atrás do véu. E dentro do Santo dos Santos se encontrava o quê? A Arca da Aliança. E de todos os utensílios importantes do Templo de Jerusalém, um deles não foi feito. A Arca da Aliança não foi feita. Ela está aqui para nos lembrar de como a arca se parecia e nos lembrar da importância dela. Mas essa arca não foi feita segundo as instruções bíblicas, porque não se tem intenção de colocar ela dentro do terceiro templo de Jerusalém. Por quê? Primeiro, porque a grande importância da arca não era a arca por fora, mas sim o que tinha dentro dela, principalmente as tábuas da lei. E por isso não faz sentido construir a arca sem ter as tábuas da lei. Mas tem mais um motivo muito especial. Porque a população de Israel e principalmente aqui de Jerusalém acredita que a arca não desapareceu, e sim que ela continua aqui na própria cidade, que os babilônios não levam ela embora. Existe uma teoria muito aceita aqui em Jerusalém que a arca ela está escondida nos subterrâneos do monte do templo. Infelizmente, esse local não é acessível. Quem tem a permissão é o Waqf, é uma organização muçulmana, e eles não permitem escavações arqueológicas, muito menos escavações judaicas. Jesus também, ele profetizou a destruição do templo. Ele profetizou a destruição do templo. Vamos ler Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2. Então, primeiro, Jesus disse: a vossa casa ficará deserta. Agora, olha só. Mateus 24, versículo 1 e 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus falou que o estado de Israel ficaria deserto, não teria judeus lá. E Jesus profetizou que o templo seria destruído. Jesus profetizou. Jesus profetizou. E existe uma profecia, irmãos, uma profecia da maldição que iria chegar a Israel por desobedecer a lei. Olha só, Deuteronômio capítulo 28, versículo 64. Deuteronômio 28 é o capítulo da bênção e da maldição. E por Israel escolher o caminho da maldição, Deus falou: se vocês escolherem o caminho da desobediência, olha o que diz aqui no Deuteronômio 28, 64. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. E ali servirá a outros deuses que não conhecesses, nem tu, nem teus pais, servirá a madeira e a pedra. E nem ainda entre as mesmas nações descansará, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, e desfalecimento dos olhos e desmaio da alma. O que Deus falou? Deus falou que pela desobediência, por Israel escolher a maldição, ele iria espalhar os judeus sobre a face de toda a terra. Então veja, irmãos, a profecia de Jesus
de Mateus 24, versículo 37 e 38, capítulo 24, versículo 1 e 2, Deuteronômio 28, 64, se cumpriu no ano 70 por completo. Ela vem se cumprindo há milênios. Primeiro, olha só, primeira coisa que está acontecendo, o lado norte de Israel, as 10 tribos do norte foram destruídas. Depois Nabucodonosor levou o povo cativo para a Babilônia. O templo foi destruído. O povo regressou, reconstruiu o templo. Nos dias de Jesus, Jesus vai dizer: faz o lamento e diz, a vossa casa ficará deserta. A profecia da casa deserta se cumpriu no ano 70. Os judeus foram espalhados pela face de toda a terra, de uma outra extremidade da terra. E Israel no ano 70 perdeu o templo. Israel no ano 70 perdeu o sinédrio, perdeu o sumo sacerdote e perdeu a terra. A terra ficou deserta. Irmãos, no ano 70, as paredes do templo eram revestidas de ouro. A parede do templo de Salomão era revestida de ouro. O general Tito incendiou Jerusalém. E o que aconteceu com o incêndio de Jerusalém? Pegou no templo, as paredes do templo eram revestidas de ouro, com ouro derretido incrustado nas pedras dos templos. Os romanos tiraram pedra sobre pedra. Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora veja, irmãos, a profecia, é aí que está. A gente precisa entender o âmbito profético do que nós estamos vivendo agora. Se cumpriu no ano 70. Só que existe a profecia do ressurgimento de Israel como uma nação, que é o que eu tenho debatido há muito tempo. Mateus 24, 32. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O florescimento da figueira, meu irmão, aconteceu exatamente no dia 14 de maio de 1948. Exatamente, a figueira floresceu. E agora, Jesus mandou nós olharmos para a figueira. Jesus mandou nós olharmos para a figueira. Olhar para a figueira é olhar para quê? Olhar para Israel. Olhar para a figueira é olhar para Israel. Irmãos, como as pessoas não entendem isso? A gente está vendo cristãos atacando Israel. Nós estamos tendo antissemitismo no meio cristão. Nós temos pastores a favor da Palestina e do Irã. Israel é o epicentro da profecia. E, meu irmão, o que está acontecendo agora é muito profético. É muito profético. Por quê? Porque o templo que foi destruído no ano 70 vai ser reerguido. Então veja, no ano de 1948 a figueira floriu. E Jesus disse, as pessoas ficam bravas comigo, meu irmão, mas veja bem,
Versículo 34, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus disse que quando a figueira florescer, sabei que está próximo. Versículo 33 de Mateus 24, olha só, igualmente quando vir de todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Jesus disse que nós somos a geração do florescimento da figueira, e o surgimento da figueira no ano 70, o ressurgimento de Israel como uma nação, aponta que ele está próximo, que ele está às portas. E eu sempre tenho dito isso, irmãos, nós somos a geração do florescer da figueira. Do florescer da figueira. Irmão, no dia 14 de maio, eu gosto dessa profecia aqui, faz tempo que eu não leio ela, Isaías 66, 8. Isaías 66, 8. É por isso que eu amo a Bíblia. Veja que o profeta Isaías, capítulo 66, versículo 8. 66, 8. 66, 8. Olha o que diz. O irmão Miro está lá no Eu Acredito. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve com dores e parto e deu luz a filhos. Irmãos, presta atenção. Israel ressurge no cenário mundial como uma nação em um único dia. O único dia foi 14 de maio de 1948. Israel ressuscita em um único dia. Um dia. E a figueira volta a florescer exatamente no dia 14 de maio. No dia 14 de maio de 1948. Então, olha o que está acontecendo, irmãos. A profecia, ela está sobre Israel. Pastor, o que isso tem a ver com a queda do Irã, pastor? O que isso tem a ver com a queda do Irã? Os árabes e os judeus estão unidos por paz e prosperidade no Oriente Médio. Começando por Gaza, e agora o Irã caindo vai levantar. Olha que coisa tremenda, irmãos. A queda do Irã abre o caminho para a construção do terceiro templo. Eu vou repetir, a queda do Irã abre o caminho para a reconstrução do terceiro templo. E o que eu acho incrível, eu tenho batido nessa tecla com vocês. O que eu acho incrível, irmãos. Irmão Miros, nós já vamos falar de notícias, irmão Miros. Olha só, vamos ficar com a Bíblia por enquanto. O que eu acho incrível é que o avivamento que está tendo em Israel, nós não estamos tendo na igreja. Isso eu acho que passou. O que está acontecendo? Olha só que paradoxo. Qual é o avivamento que nós estamos tendo em Israel? Os judeus, irmãos, eles estão em bunkers agora, orando e adorando a Deus. Por que os judeus estão em bunkers, adorando e orando a Deus? Porque eles acreditam que o que está acontecendo está apontando para a chegada
do Messias. Os judeus acreditam que Donald Trump é o rei Ciro do século 21. Os judeus acreditam que eles verão o Messias entrar em Jerusalém. Quem é o Messias de Israel, irmãos? É o anticristo. É o anticristo. Então veja, os judeus acreditam que o que acontece hoje está ligado à chegada do anticristo. E a igreja não acredita que o que está acontecendo está ligado à volta de Jesus. Vocês entendem a gravidade, irmãos? A gravidade da ignorância da profecia que essa geração vive? Alguém entende isso daqui? Os judeus acreditam que tudo que Israel está fazendo, que os Estados Unidos estão fazendo agora, a eliminação do Irã, trará paz no Oriente Médio, vai abrir a porta para o templo, e o templo será erguido por Mashiach de Israel, e eles acreditam que o Messias de Israel já está na terra, e a qualquer momento vai entrar em Jerusalém. É por isso que os judeus estão florindo a figueira. O que é florindo a figueira? Eles estão indo para Israel. Eles estão indo para Israel. Os judeus não querem fugir de Israel, os judeus querem estar em Israel nesse momento. É outra coisa incrível que as pessoas não entendem. Como pode um mundo em conflito estar lá, os judeus tudo nos bunkers, orando e glorificando a Deus. Os judeus do mundo todo estão querendo ir para Israel, eles não querem fugir de Israel. Por quê? Porque nós somos a geração do florescer da figueira. Nós somos a geração do florescer da figueira. Os judeus estão indo e os judeus acreditam que o Mashiach vai entrar em Jerusalém a qualquer momento. Agora, irmãos, é muito simples você entender isso. É muito simples para a visão pré-tribulacionista, porque os pós-tribulacionistas querem complicar. Os pós-tribulacionistas gostam do sofrimento. Irmãos, para o anticristo entrar em cena, a igreja será arrebatada. É por isso que Mateus 24, versículo 33. Meu Deus, por que as pessoas querem complicar a profecia? É isso que eu não entendo, meu irmão. As pessoas gostam de complicar o que está simples. Quando Jesus falou do florescer da figueira, que começou no dia 14 de maio de 1948, no versículo 33 e 34, Jesus disse: igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Qual é a geração do florescimento da figueira? A nossa geração, sem que tudo isso aconteça. Irmãos, está aí. Está aí. A gente está vivendo esse momento. Eu quero mostrar a moeda do dia 14 de maio de 2018. 2018. Deixa eu ver. Aqui, ó. A irmã Luciana me deu. Presta atenção nessa moeda aqui. Eu vou ter que mostrar em 2 lugares aqui, tá, irmãos? O pessoal do Instagram, presta atenção nessa moeda aqui. Olha só, essa aqui é a moeda do dia 14 de maio de 2018. Israel lançou essa moeda e vendeu essa moeda para a construção do 3º templo. Então veja bem, aqui, ó, e deixa eu mostrar aqui no Eu Acredito primeiro, depois eu vou mostrar para vocês. Aqui embaixo você tem a imagem de Donald Trump e o rei Ciro. Olha lá, você vê Donald Trump e o rei Ciro. Olha lá,
Donald Trump e o rei Ciro. Essa aqui é a moeda de comemoração dos 70 anos do Estado de Israel. E olha o que nós temos atrás. A pomba branca. Olha lá, a pomba branca em cima do terceiro templo. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. A pomba branca. Alguém lembra dessa pomba branca em cima da cabeça de Donald Trump? Na capa da The Economist de 2024. Olha lá a pomba branca. Agora, isso daqui, ó. Isso aqui foi no primeiro mandato de Donald Trump, irmãos. O rei Ciro Trump. Tá aqui, ó. Aí tem a imagem também de Trump com uma pomba branca, quando ele era jovem. Isso aqui aconteceu no ano 70. A volta de Donald Trump, meu irmão. Trump, trombeta. Donald, o Senhor é meu juiz. Trump é a trombeta do Apocalipse. E isso não é teoria da conspiração. Tá aqui o terceiro templo com a pomba em cima, olha lá, ó. E a pomba branca representa o que, pelo amor de Deus? Fala para mim o que representa a pomba branca. Por favor, me fale para mim o que representa uma pomba branca. Paz. E o que mais os árabes e os judeus e os americanos estão falando agora? Tempo de paz e prosperidade. Então veja, os judeus assimilam que tudo, meu irmão, tudo que está acontecendo no Oriente Médio, tudo que está acontecendo no Oriente Médio. E aí veja, e essa imagem aqui é mais forte ainda, meu irmão, que é Trump e o rei Ciro. Para os judeus, Donald Trump é o rei Ciro do século 21. Aí olha aqui, ó, o templo e a pomba branca. Olha lá, ó. E para isso acontecer, para esse templo ser erguido, para esse templo ser erguido, o que precisa acontecer? O Irã vai cair. Eu tenho batido nessa tecla, irmãos. O câncer do Oriente Médio. Veja, o Irã perdeu força em Cuba, Venezuela, que ele dominava a América Latina. Ainda tem influência sobre o narcotráfico na América Latina, porque é o Irã que arma os narcotraficantes na América Latina. Mas presta atenção, irmãos, é muito pouca força. É muita pouca força. Então veja o que está acontecendo agora. Pastor, o que precisa acontecer? Irmão, eu tenho dito isso há anos. Eu tenho dito isso há anos. Não precisa acontecer mais nada para Jesus voltar. Mais nada. A geração Wagner, lá do Eu Acredito, que Jesus estava falando, é a geração do florescer da figueira. A figueira voltou a florescer dia 14 de maio de 1948. Nós somos a geração do florescer da figueira. Agora, eu vou voltar a bater nessa tecla, irmãos. Veja, Israel preparou uma moeda do terceiro templo. Eles acreditam que Trump é o rei Ciro. Olha lá, o rei Ciro do século 21. Os judeus agora estão adorando a Deus nos bunkers. Adorando a Deus nos bunkers.
orando a Deus porque eles acreditam que a chegada do Messias está próxima. E aí eu pergunto para vocês, irmãos, eu quero perguntar para vocês, como é que está a igreja neste momento profético? Eu pergunto para vocês agora, como é que está a igreja? Como é que estão os sermões relacionados à profecia? Nós estamos em pleno avivamento do Estado de Israel. Nós estamos vendo a profecia se cumprir. E os líderes religiosos, estão num sono profundo, e muitos dizem, eu não entendo de escatologia e não quero entrar com essas coisas. Eu não entendo, é muito difícil. Meu irmão, falar sobre a volta de Jesus não é difícil para quem tem espiritualidade. Desde que o mundo é mundo, Pedro pregou sobre a volta de Jesus. Pedro já está próximo ao fim de todas as coisas. João pregou sobre a volta de Jesus, dizendo, filhinho, já é a última hora. Você vai ver que todas as cartas têm alguma referência sobre a volta de Jesus. O apóstolo Paulo pregou sobre a volta de Jesus. E qual deveria ser a pregação da igreja? A volta de Cristo. Qual é a expectativa da igreja brasileira? Que o Lula vai cair, que a direita vai voltar e que tudo vai voltar à normalidade. É por isso, irmãos, que eu não vejo um alinhamento profético na igreja brasileira. Porque a expectativa do povo agora vai expor o extrato do Lulinha. Agora o Vorcaro vai fazer delação. Irmão, daí o povo está só nessa expectativa de que o Brasil vai voltar a ser isso, o Brasil vai voltar a ser aquilo, e não há um alinhamento com a profecia. Não há mensagens de arrependimento e de alinhamento com o céu, meu irmão, porque não tem como você ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não tem. Essa conta não fecha. Não fecha, meu irmão. A conta não fecha. A mensagem para esta geração é arrependei-vos, porque a vinda de Cristo pode acontecer a qualquer momento. Agora, irmãos, lembrando, o que nós teremos dia 3? Na terça-feira, alguém lembra o que vai acontecer dia 3? O que vai acontecer dia 3? A irmã Juliana respondeu aí. Nós teremos a lua de sangue e começa a festa de Purim. Meu Deus. É muito forte, porque a festa de Purim foi o que aconteceu no reino, né, de Esther, que é o Império Persa. E o que aconteceu, irmãos, na festa de Purim? Os judeus deram presentes uns aos outros pelo livramento que eles tiveram do extermínio. Presta atenção nisso daqui. Presta atenção nisso daqui. Que existia uma trama, né? Uma trama para exterminar. Ramã queria exterminar todos os judeus da terra. E o que aconteceu?
que aconteceu? Os judeus foram livres da mão de Ramã por causa de Ester e por causa também da leitura das crônicas lá. E aconteceu, Ester capítulo 9, versículo 22. Os judeus comemoraram o livramento do extermínio, irmãos. Presta atenção. Os judeus eles louvaram a Deus e glorificaram pelo livramento do extermínio de quem? Da Pérsia. Ester capítulo 9, versículo 22. E por gratidão, olha o que diz, 9:22. Como nos dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou a tristeza em alegria de luto, em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquete de alegria e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. A festa de Purim, que vai ser comemorada de segunda para terça, que nós teremos na terça-feira uma lua de sangue, que bilhões de pessoas vão assistir à lua de sangue. Israel vai comemorar a festa do livramento do império da Pérsia. Então, o que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo? A profecia está se cumprindo. Vocês entendem? Eu vou repetir. De segunda para terça, Israel vai comemorar a festa de Purim, que é a festa em que eles fazem banquetes e dão esmola aos pobres por gratidão do livramento que Deus deu através de Ester, do império da Pérsia, ter exterminado eles, e a Pérsia, os medos e os persas. Eu vou repetir de novo, porque talvez repetindo vocês peguem melhor a fiação. De segunda para terça nós teremos a festa de Purim. E na festa de Purim, os judeus comemoram o livramento que Deus deu através de Ester, do império persa, ter os exterminado. A Pérsia e os medos, eu falei lá no início da live, os medos e os persas representam o peito e o braço da estátua de Daniel 2. Escute aqui. E os medos e os persas representam o urso de Daniel, capítulo de número 7. E aí eu vou repetir novamente. Terça-feira, nós teremos uma lua de sangue que será vista por bilhões de pessoas no mundo todo. Terça-feira agora. E sempre há uma catástrofe no mundo. Acontece catástrofes no mundo após a lua de sangue. E também, irmãos, lembrando, eu vou ler para vocês Joel capítulo 2, versículo 30 e 31. A lua de sangue antecede o dia do Senhor. Lua de sangue antecede o dia do Senhor. Olha o que diz a palavra. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha
o grande e terrível dia do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, diante da reação do Irã, pode acontecer de os Estados Unidos mandar mísseis balísticos, já estão sendo enviados, mas mísseis nucleares. Em janeiro de 2026, o governo ditador do Irã matou mais de 36 mil pessoas fuzilados, porque eles queriam direitos de liberdade, de expressão, liberdade à religião e os direitos das mulheres.